Quando tudo parece perdido, é aí que a luz começa. Às vezes, a noite chega não apenas no céu, mas também na alma. É como se as luzes do lado de fora se apagassem ao mesmo tempo que as esperanças por dentro se enfraquecem. O corpo está cansado, os pensamentos giram sem parar, e a sensação é de que não há mais nada que possa ser feito. Já tentou, já chorou, já orou, e mesmo assim, tudo permanece em silêncio. Mas é exatamente nesses momentos que algo misterioso acontece. Não se trata de uma resposta imediata ou de um milagre visível. Não, trata-se de uma presença, um cuidado silencioso, quase invisível, mas real. Uma mão invisível que toca a alma e sussurra: estou aqui, não desisti de você. A Bíblia está cheia de momentos assim. Momentos em que tudo parecia perdido, e justamente ali, a luz começou a brilhar. Lembra-se de Agar, no deserto. Ela foi expulsa, rejeitada, com seu filho nos braços e nenhum rumo à vista. Sentou-se debaixo de um arbusto, afastou-se do menino para não vê-lo morrer de sede, e chorou. Foi nesse ponto de desespero que o anjo do Senhor apareceu. No meio do deserto, no silêncio, na noite emocional mais escura. Deus viu, e continua vendo. Na noite de hoje, talvez você esteja como Agar, sentado sob o peso de decisões difíceis, dores que não pode dividir com ninguém, cansaços que não se veem no rosto, mas que gritam dentro do peito. E mesmo que pareça que ninguém se importa, Deus se importa. Ele sempre se importou. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Isso quer dizer que Deus não se afasta da dor. Ele não se ofende com lágrimas, nem rejeita os que estão em pedaços. Pelo contrário, é quando tudo desmorona que Ele mais se aproxima. E Ele não precisa esperar o dia clarear para agir. Deus opera na noite. O êxodo do povo de Israel começou de noite. Jesus ressuscitou antes do sol nascer. Paulo e Silas cantaram na prisão quando já era meia-noite, e foi nesse momento que as cadeias se romperam. A noite não é um obstáculo para Deus. É um palco. Você já reparou como os olhos se adaptam à escuridão? No começo, parece que não se vê nada. Mas, aos poucos, a visão vai se ajustando. Assim também acontece com a fé. No início da dor, só vemos sombras. Mas, com o tempo, se prestarmos atenção, começamos a perceber uma luz suave, não que os problemas tenham sumido, mas porque Deus nos ensina a ver de outro jeito. E nesse processo, o descanso é necessário. Não falo apenas do sono físico, mas daquele descanso interior, que vem quando confiamos que há alguém maior cuidando de nós. Lembra-se do Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esse logo pego no sono não é natural para quem está em angústia. É um domingo, um presente que vem quando nos entregamos à confiança. A verdade é que Deus não te abandona quando você se cala. Ele não precisa de palavras para ouvir o coração. Às vezes, a melhor oração é uma respiração profunda, um sussurro sem som, uma lágrima que desce sem permissão. Ele entende. Imagine agora uma criança pequena, dormindo profundamente, mesmo em meio ao barulho da casa. Ela dorme porque sabe que está segura. Há um pai ou uma mãe por perto. Não importa se há trovões lá fora, ou se a luz acabou. A criança descansa, não porque entende tudo, mas porque confia. Essa é a fé que Deus quer restaurar em você nesta noite. Uma fé que não precisa ver para descansar. Uma fé que não precisa compreender para se entregar. Uma fé que se deita sabendo que os céus estão trabalhando, mesmo que tudo pareça parado. Talvez você não perceba, mas enquanto você lê essas palavras, o Espírito Santo está soprando consolo sobre seu coração. Não é emocionalismo. É cuidado. É presença. É Deus dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Você não precisa lutar sozinho. Não precisa carregar tudo nos ombros. Você pode, hoje, entregar essa bagagem pesada nas mãos do Pai. Ele sabe o que fazer com ela. E mais, enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele prepara. Enquanto você se entrega, Ele realiza. Porque Deus cuida de ti até enquanto dormes. Às vezes, tudo o que temos é a fé. Fé não é apenas uma ideia bonita. Não é um conceito abstrato reservado para domingos ou momentos religiosos. Fé é o fio invisível que nos sustenta quando tudo parece sem chão. É o que nos faz continuar quando não temos mais forças. E, muitas vezes, ela é a única coisa que resta quando o mundo nos vira as costas. Foi assim com Pedro,
naquela prisão escura descrita em Atos 12. Preso, acorrentado entre dois soldados, sabendo que Herodes planejava matá-lo no dia seguinte. O que Pedro fez? Dormiu. Sim, ele dormiu. Não porque era indiferente, mas porque confiava. A cena é quase poética. Pedro dorme enquanto a igreja ora por ele. E no meio da noite, sem aviso, uma luz brilha na cela. Um anjo o toca e diz: levanta-te depressa. As correntes caem. As portas se abrem. Pedro sai andando, ainda atônito, pensando que era um sonho. Você consegue imaginar o que isso significa? Que enquanto Pedro dormia, o céu estava agindo. Enquanto ele descansava, Deus estava libertando. Ele não precisou se debater, gritar, nem provar fé. Ele apenas confiou. Muitos de nós, ao deitarmos, levamos os problemas para a cama. Ficamos revivendo dores, reencenando diálogos, prevendo tragédias que ainda nem aconteceram. Mas o descanso verdadeiro vem quando, como Pedro, aprendemos a confiar até mesmo no escuro. Fé não é ausência de medo. É coragem de seguir mesmo com ele. É olhar para a escuridão e dizer: não vejo saída, mas confio que Deus está aqui. O Salmo 127:2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Em outras palavras, Deus nos chama a descansar, porque Ele é quem provê. A preocupação constante não muda o futuro, mas nos rouba o presente. Há uma história antiga que conta sobre um rei que mandou pintar um quadro que representasse a paz perfeita. Muitos artistas participaram. Um deles pintou um lago sereno, montanhas ao fundo, céu azul. Outro desenhou um campo florido sob o pôr do sol. Mas o quadro vencedor foi diferente. Retratava uma tempestade violenta. Raios cortavam o céu, as águas agitadas batiam nas pedras. No meio da cena, uma árvore inclinava-se com o vento. E num dos galhos, havia um ninho. Dentro do ninho, um pequeno pássaro dormia tranquilamente. Essa é a paz que Deus nos oferece. Não é a ausência de tempestade, é a presença da confiança. É saber que, mesmo em meio ao caos, estamos num lugar seguro. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece é baseada em circunstâncias. A paz de Cristo é baseada em uma promessa: Ele está conosco. E estar com Deus é mais do que saber que Ele existe, é confiar que Ele cuida. É reconhecer que, enquanto nossos olhos se fecham, o coração dele permanece aberto. O céu não tem relógio, Deus não trabalha por turnos. Ele não se cansa, nem cochila. Durante a noite, você pode não ouvir vozes do céu, nem sentir um toque visível. Mas isso não significa que Deus está ausente. Ele está no silêncio. Ele está na respiração tranquila. Ele está no ritmo do coração. Está naquele pensamento que traz paz, naquele versículo que vem à memória, naquela música que toca do nada. Ele está. Deus conhece a sua mente cansada. Ele sabe dos medos que você não contou a ninguém. Ele entende os porquês que você repete todas as noites, e os até quando, que gritam no seu peito. E mesmo que você ache que não merece atenção, ou que tem errado demais, saiba, o cuidado de Deus não se baseia no seu merecimento, mas no amor incondicional dele. Assim como um pai se inclina sobre o berço do filho, Deus se inclina sobre você esta noite. Ele olha para suas feridas, suas lutas, seus desejos não realizados, e ainda assim, sorri com ternura. Porque Ele vê além do que você vê. Ele vê o futuro, vê o propósito, vê a cura que está a caminho, vê a nova manhã que está sendo formada agora, enquanto você apenas respira. Essa é a essência do cuidado divino. Ele age mesmo quando você não percebe. E enquanto você dorme, Ele prepara os caminhos, limpa o terreno, afasta o mal que você nem imaginava que viria. Ele te cerca por todos os lados, como está escrito no Salmo 139:5. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Então hoje, mesmo que tudo pareça instável, mesmo que os ventos soprem forte, mesmo que o medo queira roubar sua paz, feche os olhos com confiança. Porque Deus cuida de ti até enquanto dormes. Você já sentiu que Deus está em silêncio? Há noites em que tudo o que ouvimos é o som do próprio coração. Ele bate mais lento ou mais forte, dependendo da angústia. E mesmo deitados, com os olhos fechados, é como se o corpo permanecesse acordado, tentando encontrar paz num quarto escuro e silencioso. O silêncio de Deus não significa ausência. Na verdade,
muitos dos maiores milagres começaram quando tudo parecia quieto demais. Pense em José, o sonhador. Durante anos, ele viveu entre promessas e prisões. Foi vendido, esquecido, abandonado. Mas mesmo na cela mais escura do Egito, Deus estava orquestrando o cenário que o levaria ao palácio. José não ouviu a voz de Deus a cada dia, mas confiou. E isso foi suficiente. Na nossa jornada, Deus nem sempre fala com palavras. Às vezes, Ele fala com silêncio, porque no silêncio a alma aprende a escutar de verdade. Quando tudo ao redor se cala, é aí que os ouvidos do coração se abrem. Em 1 Reis 19, Elias, após um tempo de grande desgaste emocional, se esconde numa caverna, desejando até morrer. Ele esperava que Deus aparecesse com força e barulho. Veio o vento forte, veio o terremoto, veio o fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Em seguida, veio um sussurro suave, e ali, no som quase imperceptível, estava o Senhor. O cuidado de Deus não precisa ser espetacular para ser verdadeiro. Ele está nos detalhes, no sopro que te acalma, no versículo que aparece no momento certo, no abraço inesperado, na mensagem de alguém que nem sabia o que você estava passando, no descanso que vem do nada, mesmo sem motivo aparente. É comum buscarmos sinais grandiosos, mas Deus ama agir no escondido. Jesus mesmo ensinou que o Pai vê em secreto, Mateus 6:6. E se Ele vê no secreto, Ele cuida no secreto também. Cuidar de alguém enquanto essa pessoa dorme é um dos gestos mais profundos de amor. É estar presente quando o outro está vulnerável, indefeso, inconsciente. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Você já parou para pensar quantas coisas poderiam ter dado errado e não deram? Quantos perigos você nunca soube que existiram? Quantas vezes Deus fechou portas que te impediriam de cair em armadilhas, ou desviou o caminho que teria levado à dor? Há um salmo pouco citado, mas profundamente revelador. O Senhor preserva a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 1:2-1:8. Isso significa que cada passo seu é assistido, mesmo os que você deu por impulso, mesmo os que parecem ter sido erro. Deus conhece todos e cuida. Certa vez, um homem desesperado orou assim: Deus, se tu estás aí, fala comigo. Mas tudo ficou em silêncio. Horas depois, uma criança apareceu na rua, sorriu para ele e disse: Oi, moço. Foi só isso, mas naquele sorriso, ele sentiu algo inexplicável. Chorou. Sentiu paz. Não era uma resposta audível. Era a presença de Deus, disfarçada de simplicidade. O céu muitas vezes fala por caminhos inesperados. E nas madrugadas da alma, quando tudo parece escuro, é ali que Deus mais sussurra. Porque é quando o mundo se cala que conseguimos ouvir com mais clareza. Você pode estar dizendo: mas eu não tenho fé suficiente. Saiba de algo: Deus não exige fé grande, Ele acolhe fé sincera. Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover montanhas. Não é o tamanho da sua fé que importa, é o tamanho do Deus em quem você crê. E esse Deus, Ele não se ausenta quando você falha, Ele não se irrita com suas dúvidas, Ele não vira o rosto para suas lágrimas. Ele é o Deus que desce até o vale para te erguer, que caminha com você no deserto, que dorme no mesmo barco da sua tempestade. E falando em tempestade, lembre-se daquela noite em que Jesus dormia enquanto o barco balançava. Os discípulos, desesperados, gritaram: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus, com a mesma calma de quem entende o fim da história, levantou-se e acalmou o vento. A lição ali não era apenas sobre poder, era sobre confiança. Se Jesus dorme, é porque está tudo sob controle. Mesmo que pareça que Ele não está agindo, Ele está. Mesmo que o mar esteja agitado, Ele continua presente. E assim é com você. Pode ser que hoje a sua alma esteja num barco em meio às ondas. Mas saiba, Ele está contigo. E se Ele está no barco, Ele não vai afundar. Então respire. Descanse. Faça como os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e ainda assim são cuidados por Deus com tanto carinho. Faça como os passarinhos, que dormem em paz, mesmo sem saber o que vão comer no dia seguinte. Porque há um Pai no céu. Um Pai que vela pelo teu sono, que te cobre com sua graça, e que já está na manhã do teu amanhã, preparando tudo para que você caminhe em paz. Sim, Deus cuida de ti até enquanto dormes. Hoje, mais do que nunca, precisamos ouvir esta palavra. Vivemos em dias acelerados, onde a mente não descansa nem quando o corpo para. São vozes, notificações,
compromissos, cobranças, tudo ao mesmo tempo. E no meio dessa agitação, muitos deitam à noite exaustos, mas não conseguem dormir em paz. O travesseiro se torna um campo de batalha. A alma, inquieta. Os pensamentos, barulhentos. Mas há uma verdade eterna que o mundo moderno não pode apagar. Deus ainda é o Deus do descanso. Ele, que criou o universo com palavras, também criou o sábado, o tempo de parar. Não por cansaço próprio, mas para nos ensinar que descansar também é sagrado. E descansar em Deus é mais do que um ato físico. É uma entrega, é um refúgio. Salmo 46, 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um convite, é uma ordem suave. Pare, confie, deixe que eu cuide. E Ele cuida, mesmo agora, enquanto você lê estas palavras. Mesmo enquanto o mundo continua girando, e os problemas parecem não dar trégua. Deus está presente, não apenas observando, mas agindo. Silenciosamente, cuidadosamente, amorosamente. Lembra-se de quando o povo de Israel estava no deserto, cansado, sem rumo, com sede e medo. Em Êxodo 13, a Bíblia diz que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar. Ou seja, à noite também havia luz. Deus nunca os deixou no escuro. E com você, não será diferente. Talvez hoje você não veja a coluna de fogo, mas ela está ali, na forma de paz inesperada, de um versículo que fala direto ao coração, de uma lembrança suave que aquece. Deus é luz mesmo quando tudo parece sombra. E essa luz não vem para expor sua dor, mas para aquecer sua alma. Ele não é o Deus que te acusa, é o Deus que te acolhe. Enquanto você dorme, Ele fortalece o que está frágil, restaura o que foi ferido, cura o que ninguém viu, trabalha onde você já desistiu. Talvez você esteja esperando por uma resposta que parece não chegar. Mas e se a resposta estiver vindo no formato de descanso? E se o milagre não for mudar a situação agora, mas mudar você enquanto passa por ela? Porque, às vezes, Deus não remove a tempestade, Ele acalma o nosso coração no meio dela. E isso é um milagre tão grande quanto. Não subestime o que Deus está fazendo por trás das cortinas. A vida espiritual também tem bastidores. E é ali que os maiores processos acontecem. Pense num jardineiro que planta uma semente. Ele cobre a terra, rega e confia. Por dias, nada acontece visivelmente. Mas debaixo da terra, no escuro, a semente está viva, trabalhando, rompendo, crescendo. O que é invisível não é inativo. Assim está o céu agora, trabalhando por você, rompendo o que precisa romper, curando memórias, ajustando conexões, levando embora pessoas que já cumpriram o tempo, abrindo espaço para o novo. Mas para que tudo isso floresça, é preciso confiar. E confiar é descansar. Feche os olhos esta noite com um pensamento firme. Deus está no controle. E não apenas como uma frase repetida, mas como uma verdade interiorizada. Porque quando isso se torna real, o coração silencia, a mente se aquieta, e o sono vem, não como fuga, mas como fé. Lembra de Davi? Ele escreveu no Salmo 3:05: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele não estava num hotel confortável. Estava sendo perseguido, mas ainda assim, dormiu. Porque confiava. Esse é o convite de Deus para você nesta noite. Descanse, pois eu estou sustentando você. Deixe Ele entrar nos seus sonhos. Deixe que Ele limpe as mágoas que o dia deixou. Que Ele acalme os traumas que insistem em voltar à noite. Que Ele sussurre ao seu espírito: você não está só. E amanhã, quando você acordar, talvez nada tenha mudado ao redor, mas algo terá mudado em você. Porque quem dorme nos braços de Deus, acorda com nova esperança. A paz de Deus não depende das circunstâncias, ela vive em você.